A paz do Senhor, você que acompanha a programação da Rede Brasil, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. E o tema de hoje é o seguinte: comunicação, uma ferramenta importante. É isso aí, compartilha nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Fica ligado porque o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém, glória a Deus. Comunicação, uma ferramenta importante. É o nosso tema de hoje. Para falar deste assunto, estamos recebendo a doutora, psicóloga, a irmã Juliana Laís. Pai do Senhor, irmã Juliana, seja muito bem-vinda. Pai do Senhor, irmã Camila, presbítero André, irmão Alexandre e a todos que estão aqui no estúdio. Sempre é um prazer estar aqui nesse programa que já tem meu coração. Amém. Também estamos recebendo aqui o jornalista, o irmão Alexandre, também já é aqui da casa, né? Seja muito bem-vindo, irmão. Pai do Senhor, irmã Camila, Pai do Senhor, presbítero André, irmã Juliana e a todos do estúdio e a todos que acompanham o Espaço Jovem. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante, a comunicação. Amém. Prazer é todo nosso. A gente já está se comunicando aqui. E no louvor nós contamos com a presença honrosa, né, do cantor Everton Rodrigo, né? É daqui da Beré, é nosso, é de casa aqui também. Né? Deus abençoe, Pai do Senhor, irmão Everton. Pai do Senhor, presbítero André, irmã Camila, também a doutora que está aqui conosco, irmão Alexandre, e todos os irmãos, né, que estão aqui, essa banda, os jovens que estão aqui. É honra toda minha poder participar nesse programa abençoado. Às vezes acompanhamos em casa, né? Amém. E hoje temos a oportunidade de vir participar do Espaço Jovem aqui, e creio que será bênção, em nome de Jesus. Amém. Os músicos aí de Xande Alegria, Pai do Senhor, músicos. Amém. Tão tímidos agora no começo, mas eles vão se soltar mais agora. Na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo as perguntas, né? Não passando vergonha. Tá, os jovens aqui da área 6, né? Onde estão os jovens da área 6? Amém. Já estendemos as nossas saudações ao evangelista Osiel, ao pastor Osiel, né? Coordenador lá da área 6, e também os jovens estão nos dando a honra também, jovens de lá do setor 2, São Lourenço da Mata. Onde estão os jovens de São Lourenço? Amém. Amém. Deus abençoe. Nós externamos também as nossas saudações, a nossa gratidão ao pastor Cândido de Freitas, né? Que é o pastor de lá da filial lá em São Lourenço da Mata, não é? Amém. E já para iniciar aqui a nossa conversa, nós gostaríamos de perguntar: o que é comunicação e quais os elementos que caracterizam a comunicação? Não sei quem é que vai começar, mas sinta-se à vontade. O Alexandre pode dar início. Começar então, comunicação é o processo de transmissão de mensagens. E essa forma de transmissão de mensagem depende de alguns critérios, de algumas características que são cruciais para a transmissão da mensagem. Primeiro tem que ter o emissor, aquele quem transmite a mensagem. Tem que ter também um canal que vai veicular a mensagem. Esse canal pode ser bem variado, a gente vai falar aqui sobre os tipos de canais. O receptor, quem vai receber a mensagem, e o feedback, não é? Que é a reação da mensagem que foi enviada. Então, todos esses critérios caracterizam a comunicação. É preciso ter essa movimentação para que a mensagem seja enviada e o usuário, né, ou o grupo de pessoas que receberem a mensagem precisam entender com transparência, com clareza, o que foi veiculado. Juliane, na psicologia, o que é que a psicologia diz sobre a comunicação? Muito interessante, né? Ainda falando sobre esses elementos, eu acho que é bem interessante pensar na comunicação dentro da questão da psicologia. A gente vai falar dos tipos de comunicação,
né? Mas uma comunicação assertiva, uma comunicação que é efetiva, né? É aquela em que o emissor consegue transmitir a mensagem para o receptor e ali a mensagem é difundida de forma clara, né? Bem objetiva. Então, para isso, muitas vezes a gente precisa entender o contexto. Então, o contexto ou situação em que essa mensagem ocorre também é extremamente importante, né? A gente ressaltar isso. Então, por exemplo, em um programa jovem, né, às vezes a gente precisa usar alguns termos jovens para que eles entendam, né? Se fosse um programa voltado para a terceira idade, com certeza usaríamos outra linguagem capaz de ser acessível ao público. Então, a psicologia trata muito sobre isso, né? Também para que seja usada a empatia na hora da transmissão da mensagem. Não adianta a gente falar, né, sem que seja acessível para quem está nos ouvindo. Então, acho que isso é importante. Tanto a doutora Juliana como o nosso Alexandre, né, jornalista, eles falaram de uma coisa interessante. Me parece que a compreensão ela é a base daí da questão da comunicação, né? Eu preciso me fazer compreendido e a pessoa que está me ouvindo, ela precisa entender o que é que está sendo falado, né? Ou seja, compreensão é base da comunicação, é chave, é alguma coisa desse tipo. Exatamente. Quando a irmã Juliana falou a comunicação assertiva, entender o contexto é muito importante. O público-alvo, que a gente chama de jornalismo de stakeholders, né? Esse nome aí bem difícil. Olha aí. Mas é o público-alvo. Repete aí, Alexandre. Stakeholders, que é o público-alvo que vai receber a comunicação. Como ela falou, é um público jovem, é um público de terceira idade, não é um público ali, uma mensagem que vai ser veiculada, vai ser uma mensagem para a rede social, que é uma mensagem mais curta, né? Porque tem muita informação na rede social, a gente vai falar sobre isso. Então, para uma comunicação assertiva, a gente entender qual é o público-alvo, a gente leva a mensagem e ela é compreendida com transparência e com clareza, porque senão gera o ruído na comunicação e aí gera a desinformação. É a história do telefone sem fio, né? Exatamente. E num Quem tempo nunca, né? Quem nunca brincou de telefone sem fio, né? Verdade, num tempo de tantas informações é necessário a gente também filtrar, né? Acho que a gente vai entrar um pouquinho mais na frente sobre esse tema, mas é muito importante a gente saber filtrar o que é que a gente está recebendo de informações, porque senão acaba gerando aí o ruído, né, o telefone sem fio. Então, acho que isso é um ponto bem importante. Para utilizar talvez uma perspectiva bem atual, você tem as fake news, né, que não deixam de ser um telefone sem fio, uma série de mensagens que vão sendo reproduzidas e ninguém analisa o conteúdo em si, a origem, a fonte, etc. E aí a gente tem uma desinformação geral, né, dentro da sociedade. Né? Com a facilidade que a gente tem hoje de levar informação, que era muito mais difícil anteriormente, né, no passado, não tão distante, a gente tem um avanço das redes sociais, o avanço dos meios de comunicação e a gente tem muito conteúdo sendo veiculado. Então a gente precisa analisar, checar, para entender de onde veio aquele conteúdo, para a gente não receber conteúdo falso, que são as famosas fake news, que lá antigamente o jornalismo a gente chamava de barriga, que era informação falsa. E hoje em dia a gente tem esse termo americanizado, news, tá? Né? Que é as fake news, né? Que veio lá esse termo americanizado, que quer dizer notícia falsa. Sim. Exatamente. E de que forma a comunicação ela pode gerar conhecimento? Ela pode gerar conhecimento quando a gente tem vários tipos de comunicação, né? A oral, a simbólica, né? A escrita. A gente pode, por exemplo, na comunicação oral, a gente pode trocar experiências com pessoas. E aí a gente pode aprender com essas pessoas. Tem um termo muito utilizado no mercado de trabalho que chama network, que é basicamente você conhecer novas pessoas e você conhecer sobre a sua profissão, o que é que ela faz e aprender com ela, gerar essa troca de informações, né? É uma rede de relacionamento. É uma rede de relacionamento. E através disso você adquire conhecimento. Você consegue conhecimento para o mercado de trabalho, para a sua vida pessoal, você consegue trabalhar a sua comunicação oral, a sua eloquência, as suas palavras. Então você vai aprendendo diariamente através dessas práticas. Verdade. E também pessoas que têm deficiência em habilidades sociais, que é justamente habilidades de comunicação, né? Eu atendo muitos adolescentes e é uma demanda bem recorrente essa questão da dificuldade em habilidades sociais. E isso é interessante porque o nosso contexto hoje tem crescido o número de adolescentes com dificuldades para se comunicar, né? A gente tem visto aí uma defasagem muito grande na questão da comunicação escrita, né? Porque muitos adolescentes hoje só manda áudio, né? Às vezes escreve com muitas abreviações devido à questão das redes sociais, do WhatsApp.
E, inclusive, uma questão bem interessante que tem acontecido é que muitos adolescentes têm desenvolvido uma timidez excessiva, né, por causa do uso excessivo das redes sociais. Então, veja, que coisa interessante. Em pleno século XXI, nós estamos desaprendendo a nos comunicar. Então, tem adolescentes que hoje não atendem uma ligação de jeito nenhum, né? Chega a ser contraditório, né, doutor? Eu conheço. Deveríamos evoluir, né? Só falam através do WhatsApp. A ligação, não Isso. sei se tem alguém aqui na plateia que não gosta de ter ligação, mas é muito comum isso. E isso é grave. Já fala de malefícios mais para frente da rede social, né, que é muito utilizado pelos adolescentes, pelos jovens, mas a gente tem que entender que existe a realidade virtual, mas que existe a realidade, o mundo real, né? E a gente fala muito de metaverso, né, as empresas desenvolvendo tecnologias para entrar no mundo virtual e as pessoas estão esquecendo ou deixando de lado o mundo real e essa comunicação frente a frente, né, esse bate-papo que a gente está tendo aqui se torna cada vez mais escasso e as pessoas estão ficando atrofiadas, né? Muito tímidas, difíceis de se comunicar e vai gerando outros problemas. Exatamente. Então, é algo bem interessante que a gente tem que tomar esse cuidado, né, de não abrir mão do mundo real para se inserir no mundo virtual. Então, é o que está acontecendo hoje, a gente precisa ter muito cuidado. Porque o que é que acontece, né? O irmão Alexandre falou aí de muitas questões, muitos tipos de comunicação. Então, a gente pode ler um livro para adquirir conhecimento através da leitura de um livro, a gente pode assistir documentários, a gente pode fazer tantas coisas para adquirir esse conhecimento, né? Mas, hoje, com o que é que o adolescente, que o jovem gasta a maioria do seu tempo? Entretenimento, né? Então, o conhecimento ele tem sido deixado um pouco de lado. Então, eu vejo que hoje o nosso tempo está escasso, pelo menos é a minha realidade, né? O nosso tempo é muito escasso. Então, você tem que administrar bem o seu tempo e filtrar aquilo que você vai assistir. Claro que o entretenimento é super importante, né? Quem é que não gosta de assistir uma série, né? Ler um livro de romance, os adolescentes adoram. E é bom. Mas a gente também precisa aproveitar o nosso tempo para adquirir conhecimento, né? Às vezes é uma geração que lê tanto, mas lê o quê? Né? Assiste tanto, mas assiste o quê? Entende? Está tanto tempo nas redes sociais que pode ser muito útil, né? Já entrando aí nesse assunto, que pode ser muito útil, porém, de que forma eu estou utilizando? Se eu não sei utilizar as redes sociais, elas vão, infelizmente, arruinar a minha vida, né, e desperdiçar todo o meu tempo. Então, eu acho que isso aí é um ponto bem importante, né? Podemos usar a comunicação de forma positiva para gerar conhecimento para a nossa vida. Então, jovens, vamos ler mais, né? Tentar disciplinar aí para ler um pouquinho mais. Verdade. E também aqui temos perguntas aqui já da arquibancada. E aqui a gente vai ter uma dobradinha de perguntas, né? Aqui pelas jovens, Vanessa Rebeca e depois Larissa Félix. Ai, Senhor. A paz do Senhor. A minha pergunta é que muitos jovens têm dificuldades para se comunicar, tipo a timidez. E como a gente pode vencer essas dificuldades? Muito bem. Vai ser uma por vez, querem escutar as duas? Logo que faz o combo. Diz aí. Amém. A minha pergunta é como a liderança de jovens e adolescentes pode auxiliar esses jovens e adolescentes a desenvolver essas habilidades e a superar esse problema de comunicação. Aqui foi Vanessa da área 6 e Larissa da área do setor 2, né? Vanessa. Posso responder de Vanessa? Pode responder em combo também. Então vamos lá. Então vamos lá, Vanessa. Como vencer a timidez, não é isso? Então, a timidez é algo que vem junto com a personalidade, né? É algo que já vem ali inato. Tá? Então, faz parte da personalidade. Provavelmente, né, tem traços genéticos. Então, quando a gente investiga o pai, a mãe, geralmente é tímido. Então, isso aí é algo que é genético e que o ambiente ele vai moldar. Entende? Então, não significa que uma pessoa que nasce tímida, ela vai morrer tímida. Não. Tudo é moldado através do ambiente. O nosso cérebro ele é extremamente flexível. Tá? Então, nada é para sempre. Tudo que a gente tem como dificuldade, a gente pode sim aprimorar, certo? Então, a timidez é uma dessas questões que a gente pode aprimorar. Eu já queria fazer uma diferenciação entre timidez e fobia social. Tem gente que mistura tudo, são coisas diferentes, tá? A timidez é o retraimento, né? O medo de falar.
A fobia social é a ansiedade em estar em situações sociais, estar em situações de exposição, né? Estar em multidão, a pessoa começa a passar mal, a pessoa se sente mal, tem meio que uma crise de ansiedade ali. Então, são questões diferentes, tá? Então, a timidez ela pode sim ser desenvolvida através do exercício das habilidades sociais. Então, eu trabalho hoje também com terapia de grupo para adolescentes. Tá? E a maioria deles tem uma certa dificuldade em fazer amizades. Então, poucas pessoas sabem que existe terapia de grupo. Quando eu falo isso, tem gente que diz, nunca ouvi falar nisso, né? É muito novo. Não, já existe há bastante tempo. Tá? Então, terapia de grupo é um momento que você vai desenvolver essas habilidades sociais. Então, você pode, né, trabalhar na terapia individual com a sua psicóloga e também pode trabalhar na terapia de grupo. Então, aí você vai desenvolver habilidades sociais com adolescentes da mesma faixa etária, né, com pessoas jovens. E ali a gente vai conseguindo trabalhar em você as suas dificuldades. E, às vezes, também a terapia individual é importante porque, às vezes, a timidez ela é uma trava, sabe? E aí, cada pessoa tem uma trava diferente por um motivo diferente. Você me entende? Então, tem pessoas que dizem, eu não consigo de jeito nenhum me soltar. E aí, tem crenças que estão ligadas a esse pensamento. Porque são os nossos pensamentos que vão travar o nosso comportamento, entende? Então, é tão importante você se conhecer na terapia para você saber o que é que te trava. Né? Às vezes, é o medo do julgamento do outro. Né? Tem pessoas que vivem muito pelo medo da aprovação das pessoas, como as pessoas vão me ver, como as pessoas vão me olhar, né? Então tem medo da rejeição dos amigos, tem tantas coisas envolvidas. Então, na terapia individual você descobre o porquê que você não consegue avançar, porquê que não consegue melhorar e descobre técnicas para lidar com isso. Então não tem bem uma receita de bolo, não tem algo pronto, né? Mas, de certa forma, com certeza isso pode melhorar bastante. E tem solução, né, irmã? Sim. Juliana. Inclusive, eu era uma pessoa muito tímida. E o que eu vencia a timidez na época, eu era aluno da escola dominical, da sala de pré-adolescentes, e o professor me chamou para dar aula junto com ele. E a sala tinha poucos alunos, era 3, 4 alunos. Eu ficava extremamente nervoso, né, para dar aula naquela escola dominical. E foi, né, no exercício da aula, ensinando os adolescentes, a conversa com eles, esse contato, eu fui perdendo a timidez, né? Então hoje... A ponto de virar um jornalista. Exatamente. Então, na área de comunicação, você ser tímido é muito difícil. É difícil. E essa prática, né, de você ter o contato, você parar de se preocupar tanto com o que as pessoas vão pensar, né? Que tem muita gente que se preocupa, como Juliana falou, de o que é que as pessoas vão pensar quando eu falar, né? E aí gera esse medo, gera essa timidez. E eu fui desenvolvendo através da escola dominical. Então, é uma aula, né, realmente, a escola dominical, que pode ajudar o adolescente, o jovem, a tirar essa timidez, a perder essa vergonha, né, de falar em público, falar com outras pessoas. Sim, com certeza. Eu lembro bem, né, da minha adolescência, minha dirigente da campanha, irmã Marta Barbosa. Ela foi corajosa, eu era extremamente tímida, né, eu tinha muito medo. E as minhas primeiras oportunidades, eu dava um versículo e saía correndo para o banco. E eu hoje estou aqui, né? Não é um caminho fácil, tá? Não é do dia para a noite que a gente desenvolve habilidades. É aos pouquinhos que a gente vai desenvolvendo, né? Mas é preciso enfrentar. Muitas pessoas querem fugir. E vira um hábito, né? Fugir vira um hábito, né? O dizer não vira um hábito, né? É verdade. A gente quer fugir dos desconfortos, né? Nossa geração não quer passar desconforto nenhum. Então, é desconfortável. Estar em situação de exposição, fazer novos amigos, mas a gente vence. Né? E eu sei que tanto a irmã Juliana quanto o irmão Alexandre, cada um em Goiânia, outro lá em Carpina, exercem funções de liderança, né? E foi uma das perguntas aqui sobre essa questão de como é que a liderança pode desenvolver isso dentro dos jovens, dos adolescentes, né? Com quem a gente trabalha aí na escola dominical. Existem outras formas também, né? Exatamente. E para complementar a resposta da irmã Larissa, é importante essa questão da liderança, porque eu citei a escola dominical, né? A campanha evangelizadora, quando eu fui para a campanha evangelizadora, é evangelizar e ter um contato, né, com as pessoas, entregando literatura, falando da palavra de Deus. No início, era muito tímido para chegar e falar, e foi aos poucos que fui perdendo essa timidez. Então, a partir daí, eu me envolvi em grupos jovens. Hoje, lá em Carpina, pela misericórdia de Deus, eu sou vice-secretário da Superior das Campanhas, trabalho muito com os jovens e ajudo também a eles a perder essa timidez. A gente faz lá seminários, né,
para os jovens perderem mais essa vergonha de falar em público. Isso, de fato, é aos poucos, né? Não é nada da noite para o dia, isso tem que ser na prática, né? Perder o medo de enfrentar e aos poucos você vai conseguindo vencer tudo isso. É verdade. E assim, paciência, né, para liderar. Paciência. Às vezes a gente, como líder, a gente quer encontrar pessoas prontas. Exato. E na obra de Deus eu aprendi que a gente tem que estar pronto para moldar outros, né? Então, assim, exige muita paciência da liderança. Então, nós como líderes, eu acho que a gente enxerga um potencial em cada liderado, né? A gente vê, eita, Deus tem algo aqui na vida de fulana, Deus tem algo aqui, né? Vamos desenvolver isso. Então, exige paciência formar uma pessoa, né? Então, assim, tentar dar oportunidades na oração da mocidade, eu acho que é um momento maravilhoso, né? Eu vim desse contexto aí, de poucas pessoas, mas ali devagarzinho a gente vai, né, moldando, tem uma oportunidade para cantar, vem dar um versículo, né? Então, investir demanda tempo, demanda bastante tempo, mas que com certeza vale a pena quando a gente vê os frutos do nosso investimento. Então, líderes invistam nos jovens, né? Mesmo naquele tímido, mas a gente... Se Deus está te direcionando para investir naquela pessoa, é porque Deus já te mostrou que tem algo ali na vida dessa pessoa. E aí você vai ser um canal de bênçãos na vida dessa pessoa, com certeza. E ver os frutos lá na frente é recompensador, né? Com certeza. Vale a pena. Isso é tão importante que é muito comum a gente ver em líderes, né? Procurar sempre... Vamos procurar o mais desenrolado, a mais desenrolada para falar aqui, para participar de um jogral, para ensinar uma aula, para ensinar uma lição. E aí a gente, lá eu sempre incentivo, não, vamos procurar aquelas pessoas que não participam muito, justamente para exercitar, né? Um jovem, uma jovem que tem um talento de cantar, de pregar a palavra, que muitas vezes não recebe a oportunidade porque tem receio de ir. E também falta aquele incentivo, né? Sim. Aquele olhar da liderança com os jovens e adolescentes que estão ali iniciando. Então eu sempre procuro também dizer aos jovens e à liderança para incentivar eles a continuar no trabalho do Senhor e se desenvolvendo, né? Chamando, participando de jogral, participando da escola dominical, participando de projetos da igreja, justamente para vencer essa timidez. E é possível. Eu acho que os dirigentes de vocês estão em casa agora. Em festa, né? Estão sendo recompensados agora. E agora a gente vai dar oportunidade para eles exercerem o que está sendo falado aqui, deixar a timidez de lado. Olha aí. E nós vamos para o primeiro quadro de hoje, que é o Qual é a História? Roda a vinheta. E você aí de casa que está acompanhando, já sabe que a gente vai dar uma dica e eles vão ter que descobrir qual é a história. Vamos ver quem é que vai acertar. Se é primeiro o pessoal de casa ou se são vocês. Vocês não estão mais tímidos, já escutaram aqui muito falando sobre isso, né? E agora podem aí ficar bem à vontade. Vamos começar pelo setor 2, que veio de mais longe. Setor 2, São Lourenço. Quem souber, pega o microfone, diz teu nome e responde, tá certo? Qual é a história? Tela 1. Naquele dia, uma grande multidão seguia Jesus. Já sabem qual é a história? Super fácil. Mas se quiserem, a gente tem a dica 2. Querem? Mesmo sem forças, alguém irrompe a multidão e se aproxima do mestre. Uma mão já se levantou ali, que não tem nada de tímido. Diz seu nome? Meu nome é Esdras Victor. Mas segura aí, irmã, porque eu tenho a terceira dica. O senhor quer? Não precisa. Não precisa? Tudo bem, então, fica à vontade. É a mulher do fluxo de sangue. Mas eu vou lhe dar a terceira dica mesmo assim. 12 anos de sofrimento chega ao fim. Muito bem. A cura da mulher do fluxo de sangue. Esse foi firme e forte, tá vendo? Não teve timidez para responder. 1-0 para São Lourenço. 1-0. Vieram com gosto de gás, tá vendo? Área 6, vamos ver lá vocês agora. Qual é a história? Tela 1. Aconteceu quando um homem coxo que ouviu a pregação de um apóstolo creu e foi curado. Já sabem a resposta? Querem a dica 2? Os que testemunharam ficaram perplexos e confundiram os homens de Deus com deuses encarnados. Vou dar a dica 3 para vocês, não tem problema. Até nome de deuses planetas receberam. Mas com a autoridade dos céus, os apóstolos os repreenderam, tornando notório que a autoria do milagre era de Deus. Sabem qual é essa história? E aí? Uns cochichos assim. Começando assim. Não fiquem Pode pegar o tímidos, microfone, podem ficar à vontade. Pode dar um chute aí. Vai lá?
Vá, Meu seja nome? corajoso. Diga seu Pai do nome. Senhor, meu nome é Aloísio, a cura de um coxo. Sim! Tá no episódio, né? É, isso aí. Tá faltando só um detalhe. Eles curaram lá, aí foram chamados. Chuta os planetas. Tá chutando os planetas todinho. E aí? Sai mais alguma coisa? Os amigos para ajudar, né? Os amigos o para pessoal olhando ajudar. pra ele. Tá quase, tá quase. Vou perguntar à produção aqui se pode aceitar. E aí, sai aí, mais algum e aí? nome aí da história? Pode dizer, pode falar Vá. no microfone aí. Vá que os universitários ajudam, vá. Vai lá. É quando Pedro é usado para a cura de um coxo. Vamos ficar só com a primeira Tu parte. tava certo na primeira parte. Vamos ficar só com a primeira parte e a gente vai ajudar, porque a produção deu uma caprichada nessa aqui, né? A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, após a cura de um coxo. Tava no meio do caminho. A gente vai considerar. Tava quase lá, A gente vai tá 1 a considerar. 1 agora. Tá 1 a 1. Agora vamos aqui para a tela 3. Eita, a pergunta 3. Vamos fazer, quem souber, levanta a mão e responde, tá certo? Tela 1. Aconteceu no período em que os juízes lideravam Israel. Oh, todo mundo já sabe qual é a história? Não, né? Dica 2. No momento de ira de um homem, ele fez algo inusitado para prejudicar quem lhe aborreceu. Você quer a dica 3 agora? Quer, né? Vou lhe dar a dica 3, viu? Até 300 animais foram usados para executar essa vingança. Ele Aí já levantou a sabe. mão. Pega aí. Foi Sansão. Ele pegou 300 raposas e queimou a seara dos filisteus. Ih, parece que ele tá Como é bom, lendo a como é bom. resposta. Ele falou com a produção antes do programa. Oi, Sansão coloca tochas nas caudas de 300 raposas e queima a seara dos filisteus. Muito bem. Muito bem. 2 a 1 aí para São Lourenço. Mas vai ter outro quadro, tá? Não fiquei chateado. sem briga. Vamos lá, e agora a gente vai finalizando, né, esse bloco aqui, a gente vai dar um intervalo rapidinho. Você já sabe que no intervalo você não sai daí, você continua assistindo a gente, né? E antes da gente ir pro intervalo, a gente vai de louvor com o cantor Everton Rodrigo. Amém, que bênção. E falando aí sobre timidez, né? Um assunto aí, a tônica desse primeiro bloco. É um desafio para muitos jovens, adolescentes, né? E essa canção que iremos louvar agora fala justamente sobre isso. Você que está aí em sua casa, que por algum motivo, timidez, talvez, parou um pouco na caminhada, ficou um pouco triste, angustiado, essa canção vai falar contigo nesse momento. Tente outra vez. O Senhor te chama nesse momento e para que você não venha desistir. Mas o Espírito Santo de Deus que está sobre mim e sobre ti nos deu espírito de ousadia. Nós temos esse espírito. Então tente mais uma vez. O Senhor é contigo. Glória a Jesus. Escuta. Quantas vezes quisestes então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, sabe o quê? Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a sua mão. Essa é a receita de Deus na tua vida nessa noite. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e
perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a sua mão. Será que você pode cantar nessa noite? Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, um pouco mais. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta com um bate-papo muito legal. E eu não sei se você sabia, mas você pode encontrar o Espaço Jovem também no formato de podcast. Sabia dessa? Assina aí agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema comunicação, uma ferramenta importante. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo a psicóloga irmã Juliana Laís e o jornalista irmão Alexandre Júnior. E já vamos voltar aqui com a nossa conversa. E nós gostaríamos de perguntar, na Bíblia, a gente encontra o tema comunicação? Como é que a gente pode perceber na Bíblia esse assunto? Diversas passagens, né, irmão Alexandre? Eu acho que a mais clássica é da Torre de Babel, né, que fala sobre a confusão ali das línguas. Então a gente vê nesse exemplo que é impossível a comunicação entre duas línguas diferentes, né? Quando um emite e o outro não consegue receber a mensagem, a comunicação fica impossível e causa uma confusão danada, A né? ponto de parar, né? Exatamente. Então, acho que a Torre de Babel é um exemplo muito clássico sobre isso. Nós temos também nos evangelhos, né? Se a gente for analisar, eu vejo a história de Nicodemos, né? Ele não entendeu direito ali. Nascer de novo, como assim, Jesus, né? Como assim, eu já sou velho, vou voltar para a barriga da minha mãe? Né? E eu acho que também a mulher samaritana, acho que é outra passagem que há uma confusão, assim, ela não entendeu direito qual água Jesus estava falando. Né? Ela pensava que era água mineral e Jesus estava falando da água da vida. Então, veja que coisa interessante, né? Às vezes, quando a pessoa não tem a compreensão do contexto que está sendo falado, ela não consegue compreender a mensagem. Né? Então, por isso que muitas pessoas falam, né? Quem é espiritual vai entender. E quem não é, que não está nessa esfera espiritual, muitas coisas não vão ser compreendidas, ainda que se tente, mas a pessoa vai ter dificuldade de compreender. Então, acho que na Bíblia, né, irmão Alexandre, a gente vai ver várias passagens que falam um pouquinho dessa... Vai ter falhas na comunicação aí, e Jesus sempre vai tentando contornar, né? Exatamente, tanto explicar de outra maneira. Falando em compreensão, Jesus, para que as pessoas entendessem a palavra, né, a verdade, porque a comunicação tem que ser a verdade, né? A Bíblia instrui a gente a falar a verdade. E para as pessoas compreenderem em alguns momentos o que ele estava querendo dizer, ele se utilizava de parábolas, né? Para compreensão daquelas pessoas, utilização dos exemplos da época. Vou dar um exemplo, a ovelha perdida, né? A utilização ali do aprisco, porque na época existia ali muita criação, muito cuidado com ovelhas, era muito comum a utilização dessas parábolas e tantas outras, o filho pródigo e outras na Bíblia, para que as pessoas compreendessem a mensagem de Jesus. Então, é preciso que a comunicação seja feita com clareza para que as pessoas compreendam. Jesus ensinou muito a gente, né?
se utilizando de parábolas para que as pessoas compreendessem o que ele estava falando, exemplificando, utilizando exemplos do cotidiano, para que a mensagem chegasse, gerasse compreensão e o arrependimento. Perfeito, né? Jesus era muito empático. É verdade. Sempre se colocava no lugar das pessoas que ele estava falando para que a mensagem fosse bem compreendida. Então isso é fantástico, né? E hoje a gente vê que a Bíblia ela é acessível a todos. O que eu acho lindo é que às vezes um pregador está lá pregando a palavra de Deus e cada pessoa ali vai receber a mensagem de uma forma diferente, né? O Espírito Santo ele vai se encarregando de entregar a mensagem de uma forma diferente, de acordo com o nível de compreensão e intelectualidade de cada pessoa. Mas todos compreendem, né? Desde um analfabeto até um doutor, um PhD, eles compreendem de diferentes maneiras, mas o Evangelho ele é capaz de alcançar todas elas, né? Então, a Bíblia fala sobre tudo e a comunicação não poderia ficar de fora, né? Diferentes culturas também, né? A gente Sim. tá falando aqui, aí a gente está mensurando a nossa realidade, mas é engraçado, o irmão Alexandre citou de que Jesus utilizou de parábolas para falar para aquele povo de coisas comuns que eram do dia a dia deles, mas como ele é intercultural, né? Até hoje a gente entende o que Jesus quer dizer, o que Jesus quis dizer. Mesmo estando na nossa cultura ocidental, totalmente diferente, uma realidade temporal totalmente diferente, Jesus vai lá, fala e hoje a gente consegue compreender ainda assim, né? E a gente queria perguntar também de que forma a comunicação ela pode expressar os meus sentimentos. Como é que eu posso me expressar através da comunicação, os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, aquilo que está dentro de mim? Muito bom. Excelente pergunta. Tem gente que consegue fazer mais fácil, tem gente que tem mais dificuldade. Com certeza. Então, assim, hoje a gente está numa fase, numa era, né, de muita dificuldade de expressar os sentimentos. As pessoas hoje estão muito retraídas. A maioria das pessoas hoje só querem expressar sentimentos bons, né? E eu acho que a rede social, ela expressa muito isso. As pessoas querem expressar felicidade, alegria. Ninguém quer dizer que está triste, ninguém quer dizer que está ansioso, né? E muitas pessoas têm adoecido por causa disso, tá? É a chamada psicossomática. Então, o que são doenças psicossomáticas? Quando a gente não fala, o nosso corpo vai falar por nós, né? Então, nós temos aí as crises de ansiedade tão recorrentes hoje, é uma forma do nosso corpo expressar as emoções, né? Psoríase, entre tantas doenças dermatológicas que acabam expressando o que a gente sente se a gente não fala, né? Então, a fala é um instrumento importantíssimo para dar vazão aos sentimentos. O que eu observo é que, culturalmente, né, aqui no Brasil, a gente não é muito acostumado a expressar os sentimentos. Eu estou muito feliz porque hoje as escolas estão trabalhando um pouco mais da educação emocional. Isso me deixa muito feliz, né? Ver mais psicólogos nas escolas, ver as escolas dando uma atenção especial à questão da educação emocional, porque isso por muito tempo foi desprezado, deixado de lado e às vezes ainda tem uma cultura muito grande de repressão das emoções. Então perceba, né, quando a gente chora ou vê alguém chorando em público, o nosso primeiro impulso é não chore, né? Não chore. Reprimir aquilo, né? Exatamente. Desde o tempo de Jesus, né? A gente vê que as pessoas não sabem lidar muito bem quando vê alguém chorando, quando vê alguém triste, e já quer reprimir. E esse não é o caminho indicado. A gente precisa expressar as nossas emoções. A gente precisa comunicar aquilo que está sendo sentido, né? Às vezes é sentido e não é comunicado. Então, um ponto também que eu trabalho muito, vejo muito no meu consultório, é a questão da dificuldade da validação das emoções. O que é a validação emocional? Vou explicar para vocês. É quando eu falo e eu não sou validada. Então, por exemplo, eu chegar e dizer para você, eu estou muito triste, eu estou muito cabisbaixo, para você dizer, que besteira, né? Triste por isso, não tem outras coisas para se preocupar. Isso é invalidação emocional. Então, nós temos que ter cuidado, porque isso tem sido uma prática muito comum. Nossa geração, ela está falando muito e ouvindo pouco. Quando algumas pessoas vão desabafar com algumas pessoas, né? E você começa a dizer o seu problema, e às vezes a pessoa começa a competir com você. Meu problema é mais sério. Isso aí não é problema, não. Tu sabe quantas noites eu estou sem dormir? É horrível. Né? Às vezes alguns pais também acabam, né, invalidando as emoções dos filhos. Isso traz consequências seríssimas. Né? Ansiedade, depressão, tantos outros malefícios que eu acompanho diariamente esse público no meu consultório. Então,
é importante a gente validar a expressão das emoções e a fala, a comunicação vai ser um meio disso, né? Disso acontecer. Agora, eu só vou falar onde eu tenho espaço de fala. Sim. Né? Alguns pais perguntam, mas por que meu filho não conversa comigo? Mas quando ele conversa, ele é aceito ou ele é reprimido? Ou ele é julgado? Né? Jamais a gente vai querer falar algo se nós formos julgados, a gente vai se retrair. E aí a gente vê o adoecimento psicológico muito grande, né? Então, a comunicação, a terapia, né? Meu trabalho é isso, né? A comunicação dos sentimentos, das dores, de tudo isso que a gente vive precisa ser falado. E já dizia Freud, né? Que a fala é terapêutica, a fala, ela cura. Então, fala é terapêutica. Essa questão da compreensão é muito importante, porque com quem a gente vai falar, né? Tem pessoas hoje que não tem esse espaço, não tem essa abertura com os pais, infelizmente, e aí não sabe a quem recorrer e vai recorrer muitas vezes à rede social, a amigos que nem conhece. Ou gera muito a questão da comparação, né? Sim. E até, mas na minha época eu sofria mais que você, né? E aí principalmente acontece muito no jovem, né? Nos jovens, de forma geral, essa empatia de saber que existem problemas, que o jovem enfrenta situações delicadas que precisam ser expressadas, comunicadas e não guardadas. Então isso é muito grave, a gente suprimir o que a gente está passando por medo da reação das pessoas ou por não ser bem recebido. E é muito interessante essa questão, porque quando a gente olha a rede social, a gente olha o Instagram ou outra rede social, a gente vê uma vida muito perfeita. E isso acaba frustrando muitas pessoas que acessam a rede. Mas minha vida não é assim, como é que eu vou conseguir chegar a esse status social? E muitas daquelas vidas, daquilo que é mostrado, é apenas um roteiro. É criado um roteiro do café da manhã até a última oportunidade da noite ali. Antes de dormir é tudo roteirizado, então o cenário é pensado, o que vai ser mostrado é pensado. Literalmente, né, irmão? Literalmente. Tem jornalistas que fazem esse trabalho de roteirização da vida. E aí é mostrado uma imagem totalmente perfeita e acabam frustrando muitos jovens, não é, que se resguardam por não saberem como chegar naquela situação. Ah, mas tanta gente é assim, cercado só com aquele grupo de pessoas limitado àquelas ações que vêm na internet. Então é muito perigoso isso, né? E acabam retraindo isso para eles, né? Guardam, né, irmã Juliana? É verdade. E aí, assim, hoje é muito interessante que está se expandindo muito, né, a questão de consultoria de imagem. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Paleta de cores, qual a cor que você mais se identifica, como é que você deve se portar, porque tudo comunica, né? A roupa que cada um de vocês escolheram para estar aqui hoje, porque vocês queriam comunicar alguma imagem. Né? Na igreja a gente tem um padrão porque a gente quer comunicar alguma mensagem através da nossa roupa, do nosso comportamento. E nas redes sociais eu vejo que é muito isso, né? A gente mostra aquilo que a gente quer mostrar, para que as pessoas me vejam como eu quero que elas me vejam. Então há um controle daquilo que vai ser postado, da forma como você se coloca, desde a sua roupa, seu comportamento, os amigos que você anda, tudo comunica, né? Comunicação não é só a verbal. Exatamente. Né? A imagem comunica, o comportamento comunica, até mais do que o verbal, né? Exatamente. E já sobre comunicação, tem uma pergunta aqui com o irmão Aloísio Alves, da área 6. Onde é que é o irmão Aloísio? Diga aí, irmão Aloísio, Pai do Senhor. Pai do Senhor, a minha pergunta é como a gente pode manter uma boa comunicação com uma pessoa que é hostil à fé cristã. Olha aí. Primeiro, é importante a gente entender qual é o contexto daquela pessoa e a gente não ter medo, né, ou receio de se comunicar com aquela pessoa que às vezes não aceita a fé que a gente professa ou não acredita em Deus. Então, quando a gente tem o Espírito Santo conosco, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, ele nos direciona. Então, é importante falar da palavra de Deus, não é? Falar de Deus, falar de Jesus, manter o seu testemunho como cristão, manter uma boa fama, porque às vezes a gente não consegue nem falar com aquela pessoa, mas só o nosso testemunho, o nosso comportamento, como a gente se comporta, como a gente gesticula, como a gente anda, né? Como a gente se veste, isso tudo comunica. Então, a gente às vezes não consegue falar, mas aquela pessoa vai perceber que você é diferente, né? Você
não se comporta como as pessoas que não professam a fé, que não aceitam a Cristo, é uma fala diferenciada, é uma vestimenta diferenciada. Então, através disso, você pode até chegar nessa pessoa, né, e se comunicar com ela e aí levar o evangelho até ela. Exatamente, e é até o versículo, né? Pelos frutos a pessoa conhece a árvore, né? Muitas vezes a pessoa não vai ter a oportunidade de escutar falar, mas pelas atitudes, né? Às vezes aquilo que a gente fala tão alto, mais até do que as nossas próprias palavras, né? Não adianta às vezes enfeitar muito quando aquilo que a gente fala mais alto. Nosso testemunho, ele é a nossa própria vida realmente, né? É isso aí. E assim, vamos dar uma migrada aqui agora, porque já puxando da ideia da comunicação, qual a importância justamente dessa comunicação que a gente viu que está no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, nas nossas relações, partindo aí para o mercado de trabalho, né? Qual é a importância da comunicação no mercado de trabalho? Como é que eu posso mensurar isso daí? Tanto para o psicólogo como para o jornalista aí, que vocês sabem muito bem como é que isso se aplica nessa realidade, né? Sim, excelente pergunta, presbítero. Eu já trabalhei com seleção de pessoas, né, em empresas. Então, a gente vê assim que tem muitas qualificações no currículo, né, fez curso, fez isso, fez aquilo. E a gente, quando seleciona ali para a dinâmica de grupo, a gente vê muitas coisas, né? Tanto é que uma seleção de uma empresa ela tem várias etapas, né? Então, a gente primeiro seleciona os currículos, vamos separar alguns currículos. Depois a gente vai conhecer o grupo que separamos os currículos e a partir dali já vai sendo feita a análise, né? Então, as pessoas que chegaram, a roupa que tá sendo vestida, isso já é analisado, né? E aí vai para a dinâmica de grupo. Como é que aquelas pessoas ali se comportam na dinâmica de grupo? E, por último, a entrevista individual, né? Então, cada empresa às vezes tem mais etapas, outras menos, né? Então, a gente analisa muito isso. Então, hoje, um dos maiores fatores que geram demissões é o fator do relacionamento interpessoal, é o comportamento. Então, isso significa que, se você não sabe se comunicar, você pode ter o melhor currículo de Harvard, né? Mas a comunicação é essencial no mercado de trabalho. Eu já queria falar um pouquinho, presbítero, sobre a questão dos tipos de comunicação no mercado de trabalho. Porque a comunicação ela tem sido um dos fatores mais analisados hoje, né? E tem vários tipos de comunicação, tá? A primeira, que é a ideal, é a comunicação assertiva, que nós falamos no início. É aquela comunicação que é feita com clareza, que você fala, a pessoa tem um poder de persuasão, a mensagem é clara, é objetiva. Então, as empresas estão em busca de pessoas que falem dessa maneira. Mas o que é que tem acontecido hoje? Muitas pessoas com o comportamento, o tipo de comunicação passiva. O que é a pessoa passiva? Né? Ela não sabe se colocar, ela não sabe se impor, ela é insegura, ela é medrosa, ela não consegue desenvolver muito bem no ambiente de trabalho. Então, esse é um perfil que já não é tão interessante para as empresas. Né? A comunicação passiva, ela demonstra muita insegurança, né, no perfil daquela pessoa. Temos também a comunicação passivo-agressiva. Isso é um problema muito grande nas empresas também. O que é a comunicação passivo-agressiva? É aquela pessoa que está sempre com ironias, né? Ela solta um conselho, mas por trás vem uma crítica, né? Ela diz assim, eu amei a empresa, mas poderia melhorar aqui, né? Você é tão legal, mas isso aqui tá ruim, hein? Então, são aquelas pessoas que elas são passivas, agressivas. Elas têm agressividade na sua forma de falar. Hoje eu tenho observado muitas pessoas reativas, né? Devido ao alto nível de estresse que a gente vive, muitas informações, muitas coisas, né? As pessoas estão muito reativas. A gente não pode pisar no pé de ninguém, que a pessoa já está, como o Pedro, querendo né? desembanhar a espada para cortar a orelha, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de comunicação, porque isso vai destruir. Controle emocional também. Falta de controle, falta de equilíbrio emocional. Isso vai destruir uma pessoa no ambiente de trabalho. A gente não adianta ter só habilidades profissionais, mas a gente tem que ter habilidades de comunicação. Trabalhar a nossa tolerância, né? A nossa convivência. A Bíblia fala sobre isso, que a gente tem que suportar uns aos outros.
né? Então, a falta de tolerância vai levar a muitos problemas na empresa, na vida social, né, irmão Alexandre, no geral, né? E a comunicação, essa habilidade, é muito solicitada nas empresas, porque a gente, numa empresa, tem que manter relacionamento com nossos colegas de trabalho. Sim. Né? Tem que ter a comunicação, existe ali trabalhos em grupo, então é essencial a gente ter uma comunicação com os nossos colegas. E aí, parte também até do desenvolvimento profissional, porque você entra numa empresa, quer galgar uma posição de liderança, você precisa ser um líder comunicativo. Não é saber comunicar os seus liderados, porque se não existir uma comunicação clara, precisa, os seus liderados recebem uma comunicação com ruídos e aí gera sérios problemas para a organização. Né? No cotidiano de trabalho, não sabe como falar com as pessoas, não tem empatia, não se preocupa com as pessoas e é muito sério, né? Acaba criando ruídos na empresa e as pessoas não se comunicam bem. A gente tem hoje na empresa a comunicação organizacional e aí a gente tem que comunicar para os colaboradores, independente do seu nível na empresa, né? Se é estagiário, se é analista, gerente, qual a sua escolaridade, independente, a comunicação tem que fluir através de canais de comunicação de forma clara e objetiva para que todos compreendam e ali a empresa tenha essa comunicação fluida, gera um senso de pertencimento naquela empresa e as pessoas se sintam bem em trabalhar naquela organização. Então veja como é crucial a comunicação, como é tão importante, né? Tanto na vida pessoal como no mercado de trabalho. Inclusive, tem até uma pergunta sobre exatamente isso que o irmão Alexandre estava falando, né? É o jovem Lucas Moraes, é isso? Lucas Moraes, do setor 2. Pai do Senhor, Lucas. Pai do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é, como a comunicação e o networking podem ajudar na expansão de oportunidades e no avanço da carreira profissional? Lucas, é importante o network porque abre, né, portas para você. Você conhece outras pessoas, até não precisa ser da mesma formação que a sua, de outras formações e ali vão abrindo oportunidades para você. Né? Você conhece empresas, organizações e aí de repente você está atuando numa área que você às vezes não se identifica. Quando você conhece outras pessoas de outras áreas, de outras empresas, você começa a vislumbrar outras carreiras e aí pode se encontrar, não é? Gostar de uma outra área de trabalho naquele momento e através dessa conexão você consegue abrir portas, né, outras oportunidades. E se você pretende galgar um cargo de liderança, ser líder de alguma organização, você vai ganhando experiência, você vai sabendo como falar com as pessoas, como se comunicar bem, como ser sincero, do ponto de vista de clareza, né? Não exercer uma comunicação violenta, né? Que nas empresas nós temos muito. Treinamento de como não se comunicar violentamente, agressivamente, né? Porque isso gera impacto para quem está recebendo a comunicação. Então você consegue alcançar outros objetivos da sua vida profissional através do networking e até de repente uma outra carreira que você nem pensava que ia se identificar e acaba se descobrindo. Inclusive um exemplo meu, no início da minha jornada ali no mercado de trabalho, nos estudos, eu iria para a área de engenharia, veja, exatas. E eu fui conhecendo profissionais de jornalismo, na época a equipe de mídia, né, da filial Carpina, fui conhecendo o trabalho, na época a gente publicava muito na rede social fotos, eu fui fazendo legendas. Eu comecei a descobrir o mercado jornalístico, conheci profissionais do jornalismo, da publicidade, fui gostando da área, fui adentrando cada vez mais. Na época a gente transmitia pelo celular, uma plataforma bem simples, e depois a gente foi evoluindo, a gente foi criando programas, criando quadros, e eu fui me apaixonando pela comunicação e hoje eu estou na área de jornalismo, né? E aí já atuo também na Rede Brasil, em outras empresas, né, como comunicação organizacional, mas veja que eu pensava de uma forma, né? Mas conforme eu fui adquirindo conhecimento, falando com outras pessoas, né, network, com outros profissionais, eu fui vendo outra oportunidade que eu nem sonhava em ter. Esse foi um network bem feito, porque você foi de engenharia para jornalismo. Humanas, exatas para humanas. É isso aí, agora a gente está com uma conversa muito boa aqui, mas a gente vai dar uma pausazinha porque a gente vai para um quadro agora e é o quadro do Quiz Bíblico Interação no WhatsApp. Vamos lá, vinheta aí. É isso aí, nesse quadro a gente vai ler uma interação no Zap, né? E vocês vão tentar descobrir, dentro dessa interação, dentro dessa conversa, né, quem são os personagens, tá certo? Não vale olhar aqui não pra mim, tá bom? A gente vai conversar agora, interação no Zap, número 1. Personagem 1, ele vai dizer assim, ó. Olá, profeta, qual a orientação?
Olá, creio que seja o chefe do exército do rei da Síria. Em que posso ajudá-lo? Minha esposa, ouvindo conselhos de uma menina, me fez lhe procurar. Estou enfermo e vim conhecer esse método milagroso seu. Não, sou apenas um homem de Deus. Ele já me orientou o caminho para a sua cura. Conhece o Rio Jordão? Conheço sim. Quero distância, aquele rio é muito sujo. Qual a sua orientação? E aí? Já sabe que história? Setor 2? É de Naamã. De Naamã, recebendo orientações. Recebendo a orientação da criada. Ele estava conversando com... Ajuda aí. Ele estava conversando... Ele recebeu a orientação da criada, é fato. Mas na hora que ele estava conversando aqui na conversa, ele estava conversando com quem? Bugou. Pode ajudar. Eliseu. Olha aí agora. Uma dica. Muito bem, essa aí é Naamã recebendo orientações de Eliseu, né? Agora vamos para a área 6, né? Vamos para a área 6, onde vocês vão responder a pergunta. Agora a gente vai ler a próxima interação aí na tela, não é? Interação no Zap. 2. Filho, está tudo bem por aí? Sim. E sua viagem para a Macedônia, segue bem? Está tudo bem. Lembrei algumas orientações importantes para serem repassadas aos demais irmãos que estão próximos a você. Certo, pode informar. Para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas. Já sabe? Olha aí, aqui. Pode passar para cá. Teu nome? Coragem. Paz do Senhor, meu nome é Tamires e a conversa é entre Paulo e Timóteo. Tem certeza? Sim. Olha aí, muito bem. Ela ficou olhando para mim assim, como quem disse, sei lá. Vamos pro terceiro, tá quanto? Placar. Placar imagina 3-2, é? Rapaz, eu não vou deixar vocês saírem tristes daqui, não. Vou pra área 6 de novo pra terminar no empate, gente. Olha pra aí, o pessoal quer terminar na... Tem que ser amigo do coleguinha. Interação no Zap 3, tá? Filho, urgente. O que houve? Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos. Certo. Lembrando que esse trabalho é a área do meu irmão. Vou preparar um guisado para você dar ao seu pai. É hoje que você será abençoado. Meu pai está quase cego, mas ainda assim ele vai perceber a diferença. Deixa essa parte comigo, só faço o que eu estou mandando. Olha aí. E aí? Já sabe? Tudo de novo? Paz do Senhor, Amém. a resposta é a história de Saul. Opa, Tem certeza? dá ajuda aí. Jacó e Saul. Jacó e Esaú, desculpa. Mas aí aqui é a conversa de... De Esaú com seu pai. Jacó com seu pai. Calma. Não. Tô nervosa, dá ajuda aí, Tô dá nervosa. ajuda Jacó aí. tava conversando com quem? Tava conversando... Com a mãe. Com a mãe dele. Que Como era o nome era? da mãe? Vocês podem ajudar também, viu? A mãe de Jacó. E de Esaú era? Rebeca. Olha, agora. Uma outra ajudou. Agora. Rebeca orientando a Jacó, né? Vamos aceitar, né, produção? Tá bom? Pra terminar 3-3. O pessoal de São Lourenço, ele ficou chateado, ele queria responder ali, ó. Amém, tudo certo, então, graças a Deus. Amém. Agora a gente vai dar um breve intervalo, mas antes vamos de louvor com o irmão Everton Rodrigo, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Amém, irmã Camila. Foi logo no início do bloco aí falando sobre um pouco essa introspectividade, né? E às vezes acabam desencadeando, a irmã Juliana comentou, algumas doenças psicossomáticas, né? E essa canção que iremos louvar agora com todos vocês foi uma canção que marcou muito a minha vida também. Em um período assim, Deus falando comigo através dessa canção, e eu lembro que eu começava a declarar Jesus em toda a mente, Jesus em toda a alma, em todo o coração, e proclamando que o nome dele é cura. E quem sabe que você está passando por alguma situação dessa, nós queremos ministrar sobre a tua vida nesse momento. O nome do Senhor Jesus é cura. Glória a Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro a esperança e liberdade. Sabe qual é o segredo? Clamo, Jesus. Sabe por quê? Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Será que você pode declarar nesse momento? Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. E o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? Isso aí, eles ficam arrasados toda vez, eu não sei porquê, né? Porque a nossa conversa está muito boa, é justamente por causa disso, mas ainda não acabou não. Fica aí que a gente ainda tem muita dúvida para tirar. A irmã Juliana estava aqui se lamentando com o irmão Alexandre porque querem tirar dúvidas, estão a fim de tirar dúvidas. E nós hoje estamos conversando justamente sobre esse tema, né? Comunicação, uma ferramenta importante para dar continuidade a essa temática, né? A gente já tem outra pergunta para iniciar o nosso bloco aqui, que é justamente sobre ser eloquente, né? Quais são as vantagens de ser eloquente? Irmã Juliana, irmão Alexandre, irmã Juliana, os dois que são eloquentes demais, aí, melhores do que eu. Quais são as vantagens de a gente ser eloquente? Assim, a gente se comunicar bem, né, no caso, né? Eu acredito que tem inúmeras vantagens em todas as áreas, né? Trazendo aqui para a nossa realidade cristã,
Eu acho que uma pessoa eloquente, ela pode usar essa habilidade de diversas maneiras na obra de Deus, né? Na pregação da palavra, no ensino, na comunicação com os irmãos, né? No geral. Então, assim, é extremamente benéfico essa questão da eloquência. No mercado de trabalho nem se fala. Eu acredito que toda pessoa que tem, de certa maneira, a eloquência vai ter a capacidade de ocupar altos cargos, né? Vai ter a alta capacidade de lidar com habilidades sociais e emocionais. Então, hoje, uma das maiores questões que está em jogo, né, no mercado de trabalho, na nossa vida no geral, é a inteligência emocional, que é justamente a nossa capacidade de lidar com situações, né, adversas, situações do dia a dia que vão surgindo. Então, a pessoa que é eloquente, ela sabe lidar bem com tudo isso. A eloquência, ela é uma consequência do equilíbrio emocional. Vejam que coisa interessante, né? Então, a pessoa que geralmente é eloquente é porque ela sabe se equilibrar bem emocionalmente, ela vai transmitir isso com as palavras, entende? Então, a nossa fala, ela vai transmitir muito de quem nós somos, né? Então, pessoas que são, às vezes, desequilibradas emocionalmente, elas terão muita dificuldade na comunicação, elas terão dificuldade de ser eloquente. Então, se você se sente tímido, se você tem uma certa dificuldade aí, saiba que, como a gente já falou, é possível desenvolver a eloquência. Temos diversos cursos aí de oratória, né? Porque isso está sendo extremamente importante para a exposição nas redes sociais. Qual é a empresa hoje que não está nas redes sociais? Né? Se ela não está, é quase como se ela não existisse. Né? A nossa primeira reação é buscar ali a empresa nas redes sociais. Então, hoje, nós precisaremos desenvolver essa habilidade. Então, quem não tem, né, quem tem dificuldade de falar em público, quem tem dificuldade de se expor, vai precisar trabalhar isso, porque a eloquência ela vai ser uma das maiores formas de se mostrar para o mundo. Eu acredito que nós, enquanto cristãos, devemos trabalhar essa habilidade em nós, né, da eloquência, até porque o evangelho ele precisa estar acessível a todos os públicos. E se nós não trabalharmos essa habilidade, como seremos acessíveis aos públicos? Né? Como é que a gente vai conversar com alguém se não há essa possibilidade da comunicação? É até interessante porque a Bíblia faz referência a Apolo, varão poderoso em palavras. Ele está falando da eloquência de Apolo. Apolo era muito eloquente, né? Ele falava muito bem, né? Se expressava muito bem, assim como a gente tem que ser também. É verdade. E aí, se a gente conseguir ser eloquente, né? Trabalhar isso na nossa vida, tanto na vida pessoal, vai impactar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, no mercado de trabalho, e a gente consegue trazer uma conversa mais cativante, você consegue se conectar com outras pessoas e até um termo que a gente usa que é o storytelling, quando você vai conversar com outras pessoas, você cria uma história. Você tem a introdução, tem o desenvolvimento e a conclusão, você se utiliza de personagens, isso você consegue ministrar uma palestra tranquilamente, você consegue se conectar com outras pessoas dentro da empresa tranquilamente, consegue desenvolver habilidades para ser um bom líder, uma boa líder através da eloquência e também evangelizar, né? Em diferentes públicos, você vai saber onde falar, com quem falar, seja jovem, seja idoso, você vai ter a habilidade de se conectar com as pessoas para evangelizar. E algumas dicas, né? Procure ler bons livros, ler a Bíblia principalmente. A Bíblia tem vários, principalmente na versão que a gente usa, né? Costuma a gente usar versão corrigida, a gente consegue encontrar palavras novas, aprender o significado de novas palavras, né? Ouvir, porque aí você consegue trazer um novo vocabulário, evitar falar gírias, porque, veja, fica no cotidiano, né? Você começa a falar gíria ali, começa a resumir as palavras no WhatsApp, na rede social e você leva isso para a sua vida pessoal, vai para o mercado de trabalho, vai para uma redação, numa seleção. E aí é como a gente costuma dizer, costume de casa vai à praça, né? A gente às vezes não consegue tirar esse vício, porque todo dia a gente falando dessa forma, a gente escrevendo dessa forma, acaba dificultando ali a nossa comunicação. Já pegando um gancho aqui no que o senhor falou, de evangelização, nós já temos uma pergunta aqui com Maria Luísa, da área 6. Te amo, Maria Luísa. O microfone está aí? Pode fazer sua pergunta. A paz do Senhor. A minha pergunta é como ser eficaz na comunicação do Evangelho, assim como Cristo?
pouco do que a gente estava conversando. E a pergunta dela me lembrou uma coisa também que eu estava pensando, como a gente às vezes classifica errado uma pessoa comunicativa, né? A gente acha que é uma pessoa que fala e não para de falar. A gente acha que isso é ser uma pessoa comunicativa, né? E casa bem com a pergunta dela e fiquem à vontade para responder. Primeiro você precisa, quando você vai pregar o evangelho, é importante conhecer, ou pelo menos ter uma ideia do... Geralmente você vai pegar para o jovem, para o idoso, qual o seu público-alvo. Você consegue trazer uma linguagem clara e sempre trazer o evangelho transparente como ele é. Cristo, quando ensinava a palavra, ele era muito transparente, utilizava de parábolas, exemplos cotidianos. Então, o evangelho é simples. Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, renova e está voltando, né? É trazer essa comunicação dessa forma. Não precisa ter uma palavra com muitas situações ali, muitas palavras difíceis, né? Para trazer uma linguagem rebuscada. Você consegue trazer o evangelho com simplicidade e o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa e vai trabalhando na vida dela, no coração dela, para aceitar a Cristo, não é assim, irmã Juliana? Sim, com certeza. Então, assim, eu acho que Jesus, ele sempre buscou, né, a acessibilidade, a empatia, como já falamos anteriormente. E o que eu acho interessante também, só para reforçar aquilo que já foi falado, né, como é importante a gente buscar conhecimento, através de livros, através de tantas outras coisas que podem ser, né, assim, a gente pode buscar para adquirir esse conhecimento. Por quê? Quando a gente está se comunicando com alguém, né, se você não tiver assunto, ali vai morrer a história. Então, o jovem que ele lê bem, né, que ele busca conhecimento em outras fontes, então, até na evangelização isso é importante. Porque muitas vezes vão ser trazidas perguntas sobre coisas do cotidiano e se você não souber responder. Exatamente. Então, eu acredito que a gente tem que se preparar biblicamente e também de maneira extra-bíblica, né? Eu acho que um ponto que foi falado aqui agora, estou me lembrando de retomar isso, meu querido professor Alson Salles, ele sempre defende muito a questão da apologética. Como é importante a gente estudar a defesa da nossa fé. Então, jovens, se dediquem ao estudo da defesa da fé cristã. Eu fui muito confrontada na universidade, né? Então, vocês que estão na universidade ou aqueles que ainda vão entrar, a gente precisa estudar a apologética, a defesa da fé cristã, não só tendo a Bíblia como manual, mas também fontes extra-bíblicas, porque vocês vão lidar com ateus, a gente vai lidar com pessoas que são incrédulas, elas não querem conversar sobre Bíblia, elas querem outros argumentos. E se a gente não estiver preparado, como seremos? É impossível se comunicar com alguém que não crê na Bíblia, né? Por exemplo. Só para complementar essa questão, você consegue, através de uma conversa cativante, né, você saber introduzir o seu diálogo com a pessoa e você ter argumento, você começa a trabalhar ali, é uma comunicação bem fluida. E é interessante porque quando você trabalha uma comunicação com começo, meio e fim, gera um interesse maior, né, naquilo que você está falando com a pessoa, né? Gera um interesse bem maior e a pessoa começa a mergulhar ali no contexto bíblico, né? Começa a mergulhar nos personagens bíblicos e o Espírito Santo vai trabalhando na vida daquela pessoa que nem queria saber de Jesus. É verdade. A gente estava, eu até achei interessante sobre essa questão de estudar, de ler e tudo mais, a gente estava comentando, foi nos bastidores ali com o irmão Everton, o presbítero Tiago, né, esposo da nossa irmã Juliana, a gente estava conversando justamente sobre isso, o irmão Alexandre estava lá também, e a gente vendo como era importante a gente, o que a gente fala é muito fruto das nossas leituras, do que a gente estudou e tudo mais. Foi isso, e aí é justamente isso, para pregar o evangelho, para falar do evangelho, preciso justamente ter essa noção, ter estudado tudo mais e tal. A comunicação precisa estar em dia, de uma maneira geral. E aí eu vou falar uma frase agora, e aí o irmão Alexandre vai dizer o que vem ao coração dele, né? Como reflexão para a gente aqui. A comunicação, um abridor de portas. A comunicação é muito importante. Você viu aqui, você ouviu a gente falando sobre comunicação desde o início, que você pode utilizar na comunicação pessoal, no mercado de trabalho e também para evangelizar. Então, você consegue... Deus vai se utilizar de você através da sua vida para que o evangelho chegue a outras pessoas e não só da sua vizinhança, através da sua rede social você pode pregar o evangelho. E eu costumo citar esse versículo lá em Atos capítulo 4, versículo 20, quando Pedro e João estavam ali confrontados pelas autoridades da época, né, a respeito de parar de evangelizar, né,
e eles foram confrontados, presos, e Pedro e João disse, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então esse é a reflexão de hoje. Você não pode deixar de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Se você é tímido, né, se você é retraído, Deus pode lhe capacitar e você vai desenvolver a comunicação na sua vida e através do seu testemunho, outras pessoas vão conhecer o Evangelho de Cristo. Isso aí, glória a Deus. Irmã Juliana, pode orar pela gente aqui neste momento? Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este programa abençoado, Pai, que tivemos aqui, Senhor, falando um pouco sobre a comunicação e como é importante, Pai, usar a comunicação para defendermos o Teu reino, para sermos verdadeiramente os Teus discípulos aqui neste mundo. Senhor, nos ajuda, nos capacita, Pai, nos dá ferramentas, Senhor, para que possamos ser luz, para que possamos ser instrumentos Teus, Senhor, onde quer que passarmos, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um telespectador que assistiu esse programa, que ele possa ser multiplicado, que ele possa ser um canal de bênçãos na vida de quem vai assistir, Senhor. Nos ajuda, Pai, te agradeço pela Rede Brasil, por toda a produção, por todos que estamos aqui. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaríamos agora de, para finalizar, né, fazer os agradecimentos aqui aos jovens do setor 2. Gostaram de vir, jovens? Vai ter uma revanche para vocês. Não foi 3-3. Não, é porque eles não estão satisfeitos com o resultado. Eles queriam ganhar, né? Os jovens também da área 6, muito obrigada pela presença de vocês. Gostaram? Sim. Amém. Glória a Deus. Também queremos agradecer aqui, não menos importante, né, os nossos convidados, né? A irmã Juliana, que já é nossa aqui, a irmã Alexandre, que a gente está conhecendo agora também. Estão com espaço para dar suas considerações finais. Fala, irmã. Amém. Eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui nesse programa, que sempre é um prazer estar aqui falando um pouquinho, né, sobre o meu trabalho, sobre a palavra de Deus. É o que eu amo fazer. Então, para mim, é maravilhoso. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né, ao meu pastor Joab, ao nosso pastor Ailton, por ter essa visão desse programa que é tão importante, né, a vocês pela recepção de sempre, aos jovens, aos músicos. Irmão Alexandre, Deus abençoe que tenhamos outras oportunidades em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer também a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né, nesse estúdio falando sobre comunicação. Agradecer aos apresentadores, o presbítero André, a irmã Camila, né, a todos que estão aqui no estúdio, a produção da Rede Brasil, né, a irmã Ellen, o evangelista Onivaldo, a Abimael, né, Giuseppe, a todo mundo que faz esse trabalho abençoado aqui, ao nosso pastor Ailton, ao meu pastor lá em Carpina, pastor Simas Dias, um grande abraço, pastor, e a todos que fazem aí a filial em Carpina. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. É isso aí, a gente vai também facultar a oportunidade ao cantor, o Everton Rodrigo, também para agradecer, mas já queremos agradecer a ele também, a presença dele, e dizer que a gente tá com uma moral muito grande aqui, né? Porque hoje vai ter lançamento, tem lançamento aí também, verdade, né? É isso aí. Ele veio aqui, nos dá a honra de lançar no nosso programa aqui, pela Berea Music, que tá lançando. E conta pra gente aí um pouquinho, Everton, como é que foi essa experiência de gravar. E aí você já fica à vontade, agradece e já louva ao Senhor Jesus aqui. Amém, presbítero. Eu que agradeço, né, a oportunidade que me é concedida, mais uma vez, de poder estar participando, né, de mais uma programação da Rede Brasil. É sempre muito bom, agradecendo a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor presidente, a toda a direção da Rede Brasil, a vocês, né, que conduzem esse programa de uma maneira espetacular. Deus continue abençoando aos entrevistados. Foi um assunto que contribuiu muito para o nosso crescimento, né, até interpessoal, pessoal, espiritual também. Deus em Cristo continue abençoando, né? E também, deixa eu puxar um pouquinho da sardinha pro meu lado aqui, aos músicos, né? Deus abençoe vocês, ao Joab, o Wallace, Arthur e também ao André. Deus abençoe. Irmão, o presbítero André falou aí sobre o lançamento, né, da Berea, essa canção Não Mais Escravos. Que canção tão linda, tão maravilhosa. A letra dela é uma letra impactante e fala justamente sobre isso, sobre o sacrifício de Cristo, né, ter nos alcançado e nos livrar da condenação do pecado, né? Já não somos mais escravos do pecado.
fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário e somos livres. Por mais que alguém venha querer te condenar, o inimigo das nossas vidas, ele age muito nisso, né? Na área da mente ali, para tentar nos culpar dos nossos erros, dos nossos pecados, mas Cristo nos libertou. Então, somos livres, somos filhos de Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus nessa noite. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Sabe o que aconteceu? De novo na